O Brasil está perdendo durante a reforma tributária de 2023 a oportunidade de se planejar para ser uma grande potência mundial. Fique nesse vídeo para entender o porquê e saiba como se posicionar no debate público. Bem-vindo a esse vídeo sobre reforma tributária brasileira, essa reforma que está sendo agora votada nas casas legislativas brasileiras no ano de 2023. Se você chegou agora nesse vídeo no meu canal e espera encontrar um canal combativo entre um dos lados da bipolaridade política, entre esquerda e direita, já vou avisando que isso não vai acontecer aqui. O nosso foco é fazer análise política isenta, ou seja, na verdade, eu vou bater em qualquer um que esteja prejudicando a nação brasileira, não necessariamente pessoas, mas às vezes somente suas ações, suas interpretações, os seus direcionamentos. A ideia não é realmente contribuir com o maniqueísmo que habita o cenário político brasileiro, mas trazer luz sobre questões políticas de forma bem simples para contribuir para que as pessoas realmente tenham acesso à informação, saibam o que está acontecendo e poderem, de certa forma, cobrar, os seus governantes de forma mais ativa. Outro ponto importante, pessoal, a respeito desse vídeo é que ele vai ficar um pouco longo, porque é uma pauta longa e eu quero abordar vários temas muito importantes. Então esse vídeo eu vou considerar ele um videoaula, na verdade, e se você não está com muito tempo para assistir ele todo, espera aquele momento em que você vai para a academia, ou espera aquele momento que você vai estar no metrô, ou no ônibus, ou dirigindo, para você ouvir esse vídeo na íntegra e ter acesso a todo esse conteúdo de uma vez só e poder realmente absorver tudo que eu trouxe para você com tanto carinho e dedicação. O primeiro ponto desse vídeo é falar a respeito se a reforma tributária é boa ou ela é ruim. A reforma tributária ela é essencialmente boa, porque ela visa simplificar o processo de tributação no nosso país. Porém, o que está acontecendo em relação a isso é que isso vai afetar muito menos do que poderia a população brasileira. Ou seja, a reforma poderia ser muito mais benéfica para o cidadão diretamente e para a economia e para o desenvolvimento da nação no médio e no longo prazo. E são sobre esses pontos que nós vamos conversar hoje nesse vídeo. Quero trazer luz sobre os pontos que poderiam estar sendo debatidos em paralelo a essa reforma tributária para que os brasileiros pudessem usufruir desses benefícios no longo prazo e voltar a sonhar com uma nação com ordem e progresso. Só para vocês terem ideia de como a forma como o governo brasileiro atualmente tributa as suas indústrias, os seus comércios, os seus prestadores de serviço, recentemente o sonho de valsa, um tradicional bombom comercializado no Brasil, ele mudou de embalagem. Antes ele vinha naquela embalagem que ela era rodadinha, torcida, e passou a ser agora um pacotinho. Esse pacotinho não vem mais a descrição bombom, mas sim waffle. Isso acontece porque na nossa tributação atual, waffle e bombom possuem duas tributações completamente diferentes. Enquanto o waffle possui uma tributação de cerca de 5%, o bombom tem uma tributação de mais de 20%. Então a indústria basicamente se adaptou para pagar menos imposto. Isso daí é uma lacuna deixada pelo governo, que na verdade só representa o quanto é uma bagunça essa maneira de cobrar impostos no Brasil. O mesmo produto, desde que mude o nome, ele passa a ter uma tributação diferente. A mesma coisa acontece em relação à espécie de cavalo. Se você trabalha com aras, por exemplo, um cavalo puro sangue ele é isento de imposto, enquanto um cavalo mestiço ele tem uma tributação maior. Então, assim, basicamente, esses exemplos foram utilizados, inclusive, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e são exemplos que contextualizam bem como que é uma bagunça toda a tabela de tributação atual brasileira. Então, a reforma tributária tem a finalidade de simplificar isso, trazendo para o contexto nacional uma alíquota quase única, que vai servir para a maioria dos produtos e para a maioria dos serviços. Essa alíquota atualmente ela é debatida, a gente ainda não sabe qual vai ser o percentual dessa alíquota, porque tem vários critérios que interferem nela, como por exemplo a sonegação de impostos.
Quanto mais a população sonega, naturalmente maior vai ser a alíquota, porque naturalmente o governo tem que fechar as contas, tem que arrecadar o suficiente para bancar as suas despesas. Porém, é especulado que essa alíquota vai ser na casa dos 25%, o que colocaria o Brasil na segunda posição como um dos países da maior tributação sobre produtos e serviços do mundo, só atrás da Hungria, que é cerca de 29% de tributação. Essa reforma sobre a qual estamos falando, ela atualmente foi aprovada no Congresso recentemente e agora segue para o Senado. No Congresso, ela foi aprovada com muita facilidade, foram mais de 380 votos contra pouco mais de 100 votos no primeiro e também no segundo turno. E agora, no Senado, nós temos outros desafios, porque os especialistas que desenharam essa reforma tributária, eles desenharam ela de forma muito mais científica, criteriosa, né, desenhada para a realidade brasileira. Já no Congresso, houveram exceções. O que são as exceções sobre as quais a gente está falando? Basicamente, quando a gente fala de tributação, a gente fala também de subsídio. Então o governo normalmente ele vai dar uma moral para um ou outro segmento dentro do país ali. E, naturalmente, esses segmentos, né, quando a gente está falando de um país capitalista, a gente está falando que a economia interfere na política. Esses segmentos muito fortes, com muito capital, investem ali nas campanhas dos deputados para ter os deputados do lado deles brigando pelos seus interesses. Então, isso aconteceu no Congresso, naturalmente, houveram algumas exceções, foram apresentadas mudanças no texto base e agora no Senado nós estamos sujeitos a passar novamente por edições no texto base. Adaro, mas qual que é a diferença? Não é legislativo igual no Congresso dos Deputados? Sim, é legislativo, mas senador é muito diferente de deputado. Para começar, o senador tem 8 anos de mandato. Fora que o senador, ele normalmente na eleição dele, no pleito eleitoral para senador, se apresentam poucos candidatos. O que isso quer dizer? O senador ele tem muito menos concorrência e ele tem tempo para tomar suas medidas e a população esquecer do que foi votado, de quais foram as ações. Principalmente no Brasil, onde a nossa população tem memória muito curta. Então, naturalmente, os senadores vão se sentir muito mais livres para interferirem no texto base. Ou seja, o texto inicial era interessante, era assertivo, era lógico, ele já passou por algumas mudanças que deram já colocaram uma tendência nele, uma guinada ali meio fisiológica, né, focada nos interesses políticos, e agora no Senado isso vai ser colocado também pelos senadores. Falando ainda sobre subsídio, talvez você que esteja assistindo o vídeo ainda não tenha uma dimensão do quanto é dado de subsídio para as empresas no nosso país. Nos últimos 3 anos, né, de 2020 a 2022, o volume de subsídios dado pelo governo brasileiro esteve sempre ao norte dos 300 bilhões por ano, chegando a bater quase 350 bilhões. Esse recurso precioso foi dado para essas empresas de várias formas possíveis, né, para ajudá-las a produzir mais e melhor. Isso parece muito bom, né? A economia vai prosperar e tal. O problema é que no nosso país essas medidas não são adotadas de forma estratégica, lógica, racional. Essas medidas são adotadas de forma fisiológica. Naturalmente, os segmentos que mais possuem deputados a seu favor, senadores a seu favor, governadores a seu favor, pressionam mais e obtêm mais subsídios. Esse volume todo de dinheiro poderia, pessoal, estar sendo melhor aplicado em escolas, creches, hospitais, postos de saúde. E infelizmente não está. Infelizmente está sendo aplicado de acordo com a vontade política dos nossos governantes. É muito importante nós falarmos a respeito de subsídio, porque certamente se o governo tivesse, por exemplo, entregando metade do subsídio que tem entregue nos últimos anos, né? Ou seja, nós poderíamos ter mais de 150 bilhões de reais investidos em infraestrutura para a nossa população. E assim, infelizmente não é essa a nossa realidade. Então faz muito sentido nós cobrarmos dos nossos políticos que eles tenham muito mais critério, muito mais coerência no direcionamento do subsídio que eles vão entregar para a indústria, para o comércio, para a prestação de serviço brasileira. Na opinião aqui do nosso canal, nós acreditamos que muitos fatores têm que ser considerados na hora de dar subsídio para algum tipo de segmento.
como, por exemplo, o cenário político atual. Como é que está o cenário político atual, pessoal? Nós temos aí guerras eclodindo em várias partes do mundo. Será que isso não dá oportunidade para a gente vender alguma coisa? Certamente sim. Recentemente até tivemos aí um pedido da Ucrânia para comprar aí 300 e tantas viaturas aí do Guarani para servir como unidade de saúde avançada, né, imóvel. E isso mostra para a gente o quanto que nós poderíamos estar faturando com o cenário geopolítico internacional. Nós temos aí uma situação de Taiwan, por exemplo, no Mar do Sul da China, que produz 90% dos chips do mundo. Chips que são utilizados para fazer carros, para fazer geladeira, para fazer computadores, são produzidos na pequena ilha. E se por acaso amanhã a China aplicar algum tipo de bloqueio naval a Taiwan e Taiwan não conseguir mais exportar esses chips? Infelizmente isso vai impactar muito a economia do mundo inteiro. E nós estamos totalmente reféns da indústria taiwanesa. Por que nós já não estamos aplicando medidas aqui no Brasil para estimular o desenvolvimento desse tipo de tecnologia? Entendam? Então, assim, nós temos uma série de possibilidades no mundo que não estão sendo exploradas. Nós temos aí uma série de pessoas migrando entre os países, da Síria, que está em guerra civil, para a Europa, da Ucrânia, que está passando por guerra, para uma série de países. Por que o Brasil não está captando os principais talentos em áreas estratégicas desses países e investindo todo esse capital intelectual em segmentos que precisam ser desenvolvidos na nossa indústria nacional? Nós somos autossuficientes na geração de petróleo, mas a nossa gasolina é muito cara. Por quê que a gente ainda não criou uma refinaria capaz de entregar gasolina a preço competitivo para o brasileiro? Falta o quê? É capital intelectual? É algum tipo de subsídio para criar infraestruturas? Os subsídios deveriam estar sendo utilizados com esse tipo de critério, pensando no bem do Brasil no curto, no médio e do longo prazo e também na vida do brasileiro. Outro ponto muito importante para falar a respeito de subsídios é que temos uma forma para diminuir essa demanda do mercado por subsídios. Naturalmente essa demanda existe porque a carga tributária é alta. Se a carga tributária não fosse alta, se ela fosse competitiva e permitisse à indústria, o comércio, a prestação de serviço faturar, crescer e prosperar, nós não teríamos tanta pressão em cima das bancadas do nosso governo para que aprovassem, né, subsídios para esses segmentos. Então, por que não criar estruturas, né, processos, redução de custo para garantir que essa carga tributária seja menor para todos os segmentos? E dessa forma, aplicar uma regra a talvez 99% dos segmentos, só realmente trabalhar com subsídios para as exceções estratégicas para a nossa nação. Agora, como ter uma carga tributária menor? A carga tributária está relacionada ao custo da nossa nação. O quanto o Brasil custa hoje? Muito, porque é ineficiente, porque a máquina pública é grande. E ela não é só grande, porque se ela fosse grande e altamente eficiente, tudo bem. Mas ela é grande, ineficiente, é um grande cabide de empregos, muito dinheiro é investido onde não traz nada de retorno para a população. Então, nesse vídeo, nós vamos propor, nos próximos tópicos, uma série de revisões que poderiam estar sendo propostas para enxugar as despesas do governo e oferecer para a população, para a indústria, para o comércio, para a prestação de serviço, condições tributárias mais favoráveis para a nossa prosperidade. Agora, entrando nos tópicos relacionados a revisionismo, de como o nosso governo poderia ter um custo menor, a gente já entra num ponto crucial. Essa reforma tributária ela já nasce viciada, já nasce alienada, porque o custo da máquina pública é absurdo. Nós estamos num país onde nós temos mais de 500 deputados federais, quando na maioria das vezes, né, na maior parte deles, eles não são eficientes, não são pessoas capazes para estar ali. Na verdade, eu acredito que nós precisaríamos de menos da metade deles ali. E todo esse recurso poderia estar sendo economizado, né? E naturalmente, o cidadão poderia estar pagando menos imposto porque a máquina do governo estaria mais barata. Então nós vamos citar agora nos próximos tópicos e subtópicos uma série de pontos que impactam diretamente esse custo da máquina pública. E aqui eu vou fazer um adendo. Eu, apesar
de acreditar que a máquina pública poderia ser menor. Eu não estou dizendo nesse vídeo que eu sou um liberal e que eu acredito que a máquina tem que ser muito pequena. Não, eu acredito que o Estado precisa estar presente, mas eu acredito que ele tem que estar presente onde ele realmente se faz necessário, como por exemplo na educação, como por exemplo na saúde, como por exemplo na segurança pública, como por exemplo na defesa monetária do nosso real. Um dos pontos que eu acredito que seja mais assim, absurdo do governo, não só atual, mas de todos os últimos governos, é a quantidade de ministérios que nós temos no país. Atualmente nós temos 37 ministérios ativos. E assim, quando você para ver a lista deles, você vê que muitos deles nem precisariam existir, como por exemplo o Ministério da Pesca. Por que nós temos o Ministério da Pesca, gente? Sendo que, para questões ambientais relacionadas à pesca, o próprio Ministério do Meio Ambiente poderia estar atuando. E questões mercadológicas, o próprio Ministério da Economia poderia estar atuando, né? E a iniciativa privada também, obviamente, seguindo a legislação. Então, por quê? Sabe? Cada ministro é muito caro. Os ministros, eles não estão ali na nuvem, eles estão ocupando prédios, eles têm uma série de funcionários que são cargos comissionados. Esses ministérios, eles só servem para duas coisas no nosso país. Eles servem para gerar despesas, porque tem uma série de salários que a gente tem que pagar, para gente que, na verdade, foi indicada, que é uma forma, na verdade, de compra de voto institucionalizado, certo? É uma negociação entre Congresso, vou indicar aqui o ministro, e se você aceitar esse ministro aqui, beleza, eu vou te ajudar a votar as coisas na Câmara. Então é muito importante que a população pressione o executivo para que, antes mesmo de um presidente ser eleito, ele já anuncie nas propostas dele o número de ministérios que ele quer empregar no governo dele durante o mandato e também quem serão os ministros, para evitar essa compra de voto institucionalizada e apresentar realmente uma quantidade de ministérios e quais ministérios que eles realmente sejam assertivos. Nós temos outros casos absurdos nos ministérios, vários ministérios para tratar de temas semelhantes, 2, 3 para tratar de temas que poderiam estar debaixo do mesmo guarda-chuva ministerial. Então, assim, na minha opinião, a gente poderia certamente reduzir a quantidade de ministérios para algo entre 7 e 10. A gente está falando de uma série de prédios públicos que poderiam estar aí economizando aí luz e água, porque não precisariam nem estar funcionando. Uma série de pessoas que hoje, infelizmente, estão lá dentro por indicação, que, cara, não estão produzindo, né? Porque, de fato, o serviço público no Brasil é muito ineficiente, que poderiam voltar para o mercado e serem colocadas de forma competitiva, para produzir mais, tanto para a vida delas, quanto também para a nossa nação. Um segundo ponto que eu quero abordar em relação a corte de despesas do governo é o rio de dinheiro que é gasto com os nossos representantes. Hoje nós temos aí mais de 500 deputados federais, mais de 1.000 deputados estaduais e mais de 50 mil vereadores no Brasil. Essa galera, vale ressaltar que nós não cobramos essa galera capacidade técnica, conhecimento, experiência. Infelizmente, o brasileiro ele não usa esses critérios na hora do seu voto. E esses candidatos eles não são obrigados a provar que eles são totalmente capazes de exercer essas profissões, né? Essas funções públicas. E nós pagamos absurdos, acima de 30 mil reais para cada deputado federal de salário, fora uma série de benefícios, né, como auxílio terno, auxílio viagem, alimentação, apartamento para ele morar. Gente, na iniciativa privada, para um funcionário receber 30 e tantos mil reais e uma série de benefícios, tem que ser uma pessoa assim, cara, muito fora da curva, muito produtiva, mostrar resultado. E infelizmente no nosso país nós estamos pagando esse valor que é pago para a nata, né, profissional do nosso país, para uma série de políticos que não estão entregando, não estão governando, estão vendendo as suas posições durante as votações do Congresso. Então era muito necessário que houvesse uma pressão popular no sentido de enxugar, cortar mesmo muitas cadeiras e essa galera que está lá receber um salário justo, né? Se é para receber esse valor, eles têm que provar. Eles têm que provar que eles têm esse conhecimento, não sei, talvez fazer algum tipo de prova, de seleção, para mostrar que eles têm toda a capacidade para exercer aquilo ali. E aí sim, essa remuneração se fazer justa. Outro ponto que precisa ser mexido é a questão do fundo eleitoral e do fundo partidário.
Infelizmente, nós tivemos aí recentes aprovações de aumento do valor desses fundos e esses valores são totalmente absurdos. Só para vocês terem ideia, em 2022 nós tivemos 1 bilhão, né, investido pelo governo, gasto pelo governo no fundão. 1 bilhão que virou, pessoal, santinho. 1 bilhão que virou propaganda na televisão, propaganda na rádio, que virou uma série de poluição visual, sonora e auditiva, né, material sem conteúdo algum, somente com promessas vazias e desconexas, fotos e números. Toda essa informação é totalmente assim pobre, né, em relação ao que realmente deveria ser priorizado na apresentação das plataformas dos candidatos. E esse 1 bilhão poderia ter construído casas populares, poderia ter viabilizado educação integral em muitas escolas e muitas creches, criado novas universidades. Então, assim, em uma escala de priorização, você que está assistindo o vídeo, como você se sente sabendo que 1 bilhão do nosso dinheiro, do nosso trabalho, foi gasto com campanha política? Sendo que a pessoa que realmente está interessada em votar de forma consciente, ela vai buscar saber dos candidatos disponíveis, quem é bom, quem é ruim, quem sabe mais, né? Infelizmente, esse 1 bilhão é gasto para manipular a massa que, na verdade, não está interessada no voto, né? Para criar uma simpatia rasa e essa pessoa votar num candidato só porque ele parece, né, representar o meio dela. Então, assim, deveria ser revisto no sentido de realmente eliminar completamente o fundo eleitoral e partidário. Aí algumas pessoas podem levantar a tese, Dario, mas como que vai haver representatividade, como que os partidos vão se manter? Olha, gente, a grande verdade é que no nosso país, para se manter, nós brasileiros, a gente tem que se virar, né? Por que os partidos também não se viram? Por que o partido ele não cobra mensalidade dos seus afiliados? Por que o partido ele não promove eventos e cobra a entrada dos seus afiliados para arrecadar, né? Se a pessoa realmente quer fazer parte da vida política do Brasil e ela quer fazer parte daquele grupo político, daquele partido, aquele meio coeso que tem as mesmas ideias, não deve ser um problema para ela investir, acreditar na proposta, certo? Cria camisa, cria boné, né? Para as pessoas realmente comprarem, gerar renda. Isso seria justo, né? O partido seria financiado para as pessoas que acreditam nas ideias dele e não de forma compulsória, obrigando a nossa população a custear esses partidos políticos. Esse ponto é um pouco polêmico, mas eu acredito que faz muito sentido falar sobre ele aqui, que é a respeito das emendas parlamentares. Qual que é a função do legislativo no nosso país, pessoal? Basicamente, revisar e propor, né, mudanças das leis, novas leis no Brasil, para realmente manter o nosso legislativo, né, o nosso pool de leis ali atualizadas, certo? E fiscalizar o executivo. Isso é o grosso do trabalho deles. Fiscalizar o executivo é realmente ficar pentelhando, né? Vamos olhar essas licitações, vamos ver se está tudo certo. Vamos ver essa obra, vamos ver com que material que eles fizeram essa obra aqui. Deixa eu visitar o hospital, deixa eu ver se o hospital está funcionando, né? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui com as pessoas que estão, com os pais dos alunos dessa escola. Isso é fiscalizar o executivo, é ver se o executivo realmente está entregando o que a população está precisando. E isso daí, como vocês sabem muito bem, não é feito. Infelizmente, chegando às eleições, os deputados, os vereadores, eles oferecem para a população as propostas, são propostas de executivo. Ó, galera do bairro aqui que votar em mim, eu vou colocar uma praça aqui. Sabe de onde que vem essa praça? De emendas parlamentares. Emendas parlamentares são basicamente recursos que o executivo entrega para o legislativo utilizar nos seus currais eleitorais. E, gente, só para vocês entenderem como é que isso está completamente desconectado com o que é óbvio. Nós pagamos imposto para o governo federal devolver esse imposto para os estados para investirem no seu município. Percebem como é que gera todo um retrabalho? Por que você não paga direto para o município e o pessoal do município não faz o trabalho deles? Sabe por quê? Porque o deputado federal é tão despreparado que não sabe nem o que ele vai te apresentar na campanha, se ele não tiver como te oferecer uma praça, uma quadra coberta. Então, assim, emendas não fazem sentido. O penúltimo ponto, pessoal, do vídeo de hoje vai ser empresas estatais. Eu acredito que se fizermos uma análise muito detalhada, talvez encontremos
uma ou outra empresa que deva ser estatal por motivos estratégicos. Só que é muito relevante que o Estado compreenda a si mesmo, principalmente atualmente, tá? Como um mau gestor, porque o Estado realmente é um mau gestor, né? Não gasta dinheiro com eficiência, infelizmente não entrega serviço para a população. E como pode um mau gestor achar que vai ser um bom gestor de uma empresa que teoricamente não precisa ter lucro? Não tem como essa conta fechar. Então nós temos casos como, por exemplo, dos Correios, que fecha com enormes prejuízos todos os anos. Gente, a gente está falando de entrega, de mercadorias, de comunicação, sabe? Isso é feito com muito mais eficiência pelas transportadoras do nosso país. Fora que não é um setor essencial, não tem nada, sabe? O que vai mudar na sua vida se você deixar de receber, por exemplo, uma correspondência pelo Sedex e passar a receber, sei lá, por uma transportadora? Não vai mudar nada. Inclusive, provavelmente pela transportadora você vai receber mais rápido e vai pagar mais barato por conta da competição de mercado, né? Isso não vai afetar a tua saúde, não vai afetar a tua felicidade, não vai afetar nada diretamente. Poderia ser algo substituível, sabe? E representar menos déficit para o nosso governo. Então eu proponho que o governo seja racional, abra mão de ter aquelas empresas estatais só para colocar como cabide de emprego dos apoiadores das campanhas, porque essa é a nossa realidade atualmente, e realmente pense na economia que vai ser gerada, que vai impactar diretamente a carga tributária que incide sobre a nossa nação. O último ponto, que pode ser polêmico ou talvez não, é a questão da sonegação de impostos. A grande verdade é que no Brasil a sonegação é algo muito comum. As pessoas não concordam com a carga tributária e por conta disso sonegam mesmo sempre que podem. E eu tenho uma proposta para, de fato, exterminar a sonegação, né? Ser justo com o governo e, ao mesmo tempo, ser eficiente para com a população. Acabar completamente com o dinheiro em espécie. O dinheiro em espécie é um recurso totalmente substituível, porque uma vez que ele não existe, todo negócio precisa ter, obviamente, conexão com a internet, Wi-Fi e carregadores disponíveis para os seus clientes fazerem os seus pagamentos naturalmente, né? E isso pode ser totalmente viável, né? As pessoas já utilizam muito mais o Pix, muito mais o cartão do que o dinheiro. Se vocês pararem para analisar, o dinheiro ele é majoritariamente utilizado para sonegar. Fora a utilização pelo crime organizado, pelo mercado negro, toda a comercialização envolvendo todo tipo de item ilícito é feita através do dinheiro, sem contar a falsificação de dinheiro, que também é um grande problema nacional. Imagina aquele comerciante honesto que infelizmente pegou a nota falsificada, foi no banco para depositar esse dinheiro e acabou perdendo aquele dinheiro do trabalho dele honesto. Então, esse último ponto é muito importante, pessoal, porque uma vez que nós tivermos a tributação rodando e a sonegação zero, o governo com muito mais facilidade, com muito mais agilidade, vai arrecadar o que ele precisa para sustentar a estrutura pública. Então, galera, espero que vocês tenham conseguido compreender aí a proposta do nosso canal em relação à reforma tributária. O nosso foco realmente é gerar debate, reflexão na população brasileira, no máximo de pessoas que nós conseguimos atingir, para realmente o nosso governo focar, né, ser cobrado pela população para focar no que realmente é trivial, sabe? Um programa sólido de renda mínima, saúde de qualidade excepcional, educação integral para as nossas crianças, adolescentes e adultos que precisam se capacitar, segurança pública para todo brasileiro sentir a vontade para ir voltar do trabalho e da escola a hora que precisar, que for necessário, e obviamente muita oportunidade de trabalho, né? E que as pessoas recebam dinheiro, o salário delas, numa moeda que realmente tenha valor, para que elas consigam realmente pagar pelo que elas querem, pelo que vai torná-las mais satisfeitas com a sua realidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like e, cara, não deixe de compartilhar com outras pessoas que você quer que também sejam impactadas pelo nosso trabalho de educação política aqui também. Se você não gostou ou se você discorda de algo, deixa aqui no comentário. Quem sabe isso também não vira aí uma ideia para um próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.